Alegria, alegria! Hoje nós estamos aqui no Estúdio Sigma, gravando o primeiro podcast da Paulinha. Olha, meus convidados, que honra recebê-los! Vamos falar sobre música. DJ Renato Jaime, DJ Weber e Dani Rô. Que honra, hein? Sejam bem-vindos. Obrigado. Que time, hein? Que time. Que time pra esse, falar de música hein? não tem melhor. No primeiro podcast? No agora primeiro. A gente pode... Agora, meu amigo. Depois vai Aprende fazer o Pix, uma né, série. meus amigos? Depois tem o Pix, né? Por favor, né? Deixa aí, ó. Estreando, né? Ativa o sininho. Ativa o Coloca o sininho, Pix. coloca o Pix. Gente, apresentem-se. Apesar que vocês não precisam de apresentação, né? Mas hoje é uma noite especial. Concorda, Renato Jaime? Concordo demais. Vamos começar com a Dani? Comigo? Viu? Ô, Dani, Você tem certeza? eu acho que você representa a nova fase, a fase contemporânea da música no estado de Goiás. Então a gente pode começar com você. Gente, Que responsa, hein, mas Dani? pegar um negócio desse e jogar assim pra gente, assim, bem de cara, é complicado isso aí. Hein? Você então, consegue. Eu consigo, né? Então, eu sou a Dani Rô, para quem não me conhece ainda. Daniela para a família, para os amigos. Dani para os familiares, os íntimos. Sou formada em arquitetura. Formei em 2004 pela Universidade Estadual de Goiás. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu fiz arquitetura por causa do meu pai. Eu achava que era meu sonho, mas não era bem, né? Acho que eu não era tão ruim assim, mas não era o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser artista, sempre. Sempre. Na reunião de família, reunia eu lá, aparecia, sempre era assim. E sempre gostei muito da área da música. Eu falava quando fazia quarta série, lá no Colégio Auxílio, eu vou ser DJ e vou projetar minha boate. Nunca esqueci disso, falava isso com uma amiga minha. Eu vou ser DJ e vou projetar minha própria boate para eu tocar. A gente vive assim, aquela coisa utópica da criança, né? E aí, em 2016, depois de eu levar uma rasteira como arquiteta, né? Mas foi tipo para um puxão, assim, para sacudir. O Daniel sabia, meu marido, que eu sempre quis ser DJ. E ele falou, acho que tá na hora e tal, por que você não começa de novo? Eu já vi tanta gente e depois de mais velho começou de novo. Eu falei, vou fazer o quê? Vou fazer teatro agora, véia? Aí ele, você sempre quis ser DJ? Aí eu, beleza, então... Falei, não, mas tem idade pra isso mais não. Não, o que é isso? E esse lenga-lenga eu caio de paraquedas na casa desse senhor aqui. Uma semana depois que ele falou, não marque nada para quarta-feira. Por quê? Eu pensei, ele me matriculou numa pós-graduação lá em Goiânia, alguma coisa assim, né? Pegadinha. Aí eu falei, por quê? O que eu tenho? Você tem aula? Eu onde? Na casa do Renato Jaime. O quê? Aula de quê? Ele, de DJ, vai seguir seu sonho. Falei, não, então peraí. Então a gente não vai contar isso pra ninguém. Uma coisa é você sonhar, outra coisa é você ter jeito pro negócio. Opa, desculpa. Aí... fui parar lá na casa dele, com o filho maravilhoso que ele tem, uma didática excelente para ensinar, ainda mais quem está começando. Foi maravilhoso. Eu falei, na segunda aula eu já falei, não quero outra coisa na minha vida, é isso que eu quero. E ficava, toda música que eu ouvia, eu ficava contando de 1 até 8, e contava 4 vezes, e mudou a música, e toda aquela coisa. Eu falei assim, gente, será que um dia eu vou dar conta de fazer isso sem contar? E aí, estamos aí, né? Depois de um tempo. Um tempo quando, Dani? Estamos aí desde 2016, já são Olha isso. 8 anos já? É, né? 8. Sim. Fazendo 8 anos. 8. Mas a história, eu falo, eu pedi pra Dani começar, porque a Dani é humilde. A história não é bem não assim. é bem assim. Primeiro porque, como ela disse que a pessoa, ela quis ser artista, eu falo muito, isso é um ditado que é muito recorrente de quem é artista. Você não escolhe ser artista, a arte é que te escolhe. Então, ela sempre teve total aptidão para a música. E essa mesma música já levou ela a voos maiores. Ela já fez uma temporada fora do país, ela é uma temporada isso, constante, uma temporada
que foi de muito aprendizado para ela em duas questões, na questão de seres humanos, pessoas que estão envolvidas com o show business, com a música, e também com um dia a dia muito pesado, porque todo dia era dia de música para ela. Então, assim, eu digo que ela tem somente 6 anos de muito trabalho. 8 anos de muito trabalho. Então, assim, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande hoje para estar contribuindo aqui nesse podcast, né? E tem performances, né, Dani? A Dani, além de ser uma DJ maravilhosa, ela se veste. Ela incorpora personagens. Isso é maravilhoso. Conta pra gente, Dani. Como é que... Você é estilista, você tem esse dom também? Você tem alguém que cuida das suas roupas, do seu visual? Então, quando lá em 2016, né? Lá em 64, brincando, eu falei, eu quero isso. Aí meu marido, como um bom marqueteiro, falou, então vamos criar uma... E o Renato, depois que eu terminei, ele falou, você precisa de um nome, de uma identidade, você precisa de uma história, né? Você tem que contar essa história de alguma maneira. E você precisa saber o que você quer fazer. E ali naquele momento, a gente viu um nicho em Anápolis que estava... Não é que ele já existia, eu tenho colegas maravilhosos na área, mas ali naquele momento, assim, era uma coisa que precisava de um glamour feminino, que era os coquetéis de loja. E aí o Daniel fez a minha marca, eu tinha uma amiga que é personal stylist, ela me vestia naquela época, a gente criou toda uma história, eu nunca deixei de me produzir, e aí acabou que isso virou uma marca registrada minha. Que toda vez que alguém vai me vender ou falar alguma coisa, ou um amigo fala, ela sempre vai super arrumada, que não sei o que e tal. Acabou que a expectativa é muito alta. Vide hoje, que eu cheguei aqui de empresária, e eles estavam esperando uma travessia montada, toda arrumada. Toda produzida. Mas gente, abre a porta, chega a Dani. Inclusive, a perdemos Daniela. até a aposta, né, Renato? Teve até uma aposta, né, Weber? Como é que foi essa aposta? A aposta foi o seguinte, ao chegar aqui, eu fui o primeiro a chegar, que eu sou muito ansioso, eu falei, vou chegar mais cedo, que eu vou já bater um papo lá com a Paulinha, conhecendo o espaço, o estúdio, para poder a adrenalina baixar um pouquinho. Aí logo chegou o Renato. Tá, beleza, ficamos aguardando a Dani. Aí tá se montando, né? Falei, não, a Dani tá demorando o seguinte, a Dani não vem de qualquer jeito. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. A Dani não vem de qualquer jeito, é o Renato. Então o que o Renato falou? Fala aí, Renato, o que você disse. Moça, ela vai vir toda montada. A cor qual seria? Pink. Gente, olha a expectativa em cima de mim. E eu lá. Mas deixa eu te dizer. Atrás de uma mesa, empresária, trabalhando. Mas isso é retorno do seu marketing. Graças a Deus, esse então, é o retorno bom, do seu marketing. Se uma pessoa espera pelo um personagem que você criou, isso quer dizer que o marketing foi extremamente positivo. Funcionou. Valeu. Eu gosto muito de moda, Paulo. Moda, pra mim, eu falo assim, minha mãe, uma vez, eu era criança, eu inventando moda, e eu falei, mãe, eu quero esse vestido, eu quero que você reforme esse vestido. Eu quero que tira isso, que põe isso, que faz não sei o quê. A minha mãe me solta assim, e a minha irmã do lado, não perdi a oportunidade da mãe, minha mãe, o Scarlett O'Hara, pelo amor de Deus, porque no filme E o Vento Levou, ela arranca uma cortina e ela faz todo um vestido. E eu sempre fui assim. Eu sempre amei criar as coisas. Transformar, né? E acabou que é isso, assim, eu sempre me monto mesmo. Eu viajei com uns amigos, eles falaram, nessa viagem especial, era uma viagem muito, muito peculiar, né? O público daquele evento. E aí eles falaram assim, não, essa aqui é a minha amiga travesti, ela já nasceu operada. Porque é isso, eu sempre tô muito arrumadinha, sempre tô cheia de coisas, de adereços, de coisas, e essa sou eu. Gente, olha o Renato. Não, Renato, tá muito sério. Olha que compenetrado. Mas aí eu fico visualizando, tipo... Olha, gente... Eu e a Dani, a gente já tem uns anos de tocar junto.
E cada vez que ela chega, ela me surpreende com o figurino Com o dela. figurino, porque né? ela compra a ideia. Tipo assim, a gente já fez eventos de sunset famosos e com repercussão grande no estado. E ela chega literalmente, ela constrói baseado no evento, na ocasião. Então, ela está falando, eu estou lembrando. A primeira vez que esse senhor novo, né, no nosso ramo, 32 me anos. colocou lá. Você está com quantos anos de vida? Quase o mesmo tanto da profissão. 43, gente. Ele me convida, Dani, tem um evento que é a sua cara. Tem que ser você, porque já tinha essa história de eu me arrumar e tal. Lá na Vila do Comendador. Tem que ser você. Não pode ser outra pessoa, eu e você, vai ser top. E olha a responsabilidade, ela foi substituindo uma atração do ano anterior, que foi de enorme sucesso, que foi a Sofia Della Vogue. Tem esse detalhe. A Sofia também é uma construção de um personagem que deu certo. E deu certo, mas ela viajou para o exterior, ela mudou para o exterior, e aí por isso que eu chamei a Dani e falei, Dani, tem que ser você. Não dá que pra ser outra convite, hein, pessoa. Dani? E foi. Aí E chegou foi. Eu lá, acompanhei. Eu acompanho naquela todos época, os- o evento ainda era... Hoje é um evento... Ele já, assim, triplicou de tamanho, de estrutura. Mas naquela época, a gente ficava ali debaixo dos quiosquinhos, ali perto da piscina. Exatamente. E tá eu e o Renato fazendo um back-to-back. Foi bem legal. Aí, de repente, me jogam o saxofonista Bruno na piscina. Na piscina. Com sax e tudo. Isso, Tinha umas- 25 minutos de set. Tinha uma Só. hora, uma horinha de evento. Aí lá vai o Renato resolver o BO junto com o Daniel. É que meu o Daniel parceiro foi, de sax. Daniel foi segurar a onda, porque o Renato ficou muito bravo na hora. E ficou real. Era o um Renato nem menino. é nervoso. Não, mas poxa, Ele jogou o menino com microfone, com toda a com estrutura, sax. equipamento, Da todo estrutura do equipamento que não evento. pode pegar água. Então assim, eu vi Isso naquele errou a momento participação o sonho dele, do né? Bruno. Não, e ele tinha uma agenda para cumprir. E o Bruno tava começando também ali, não tava? Tava. Eu pensei, como que ele vai cumprir se o sax dele já não... Aí eu fiquei louco. Aí eu virei para Dani e falei, Dani, entra e toma conta. Amiga, Festa é sua. eu fiquei 8 horas em pé tocando. Mesmo? Então foi 8 um horas. sucesso. Eu contei, porque isso era tipo meio-dia. Meio-dia até 8 horas da noite faz as contas. Meu Deus. Era isso. Foi tão ruim para ela que no outro tão ano, ruim. e de lá para cá, ela E de lá ela pra fez cá, todos os todos anos eu eu acompanho. Só não fiz esse que eu tava fora, mas todos eu fiz. E você, DJ Weber? Quanto tempo? E Paulinha, tudo Conta bem? aí. Olá, Dani, tudo bem? Renato, grande parceiro, tudo bem? Bom, Esse aí é gente boa. Esse menino vale ouro, né, gente? vale. Obrigado. Então, de profissão, 33 anos Conta não, Weber. de muita luta. Conto sim, porque é uma história bacana, uma história bonita. Então, a gente poder chegar hoje, contar uma história depois de tudo que nós passamos, né? Por momentos tão difíceis. A gente achava que às vezes não ia nem chegar, principalmente a minha pessoa, que eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Assim, os mais próximos ficaram sabendo, outros não. Na pandemia, né? Isso aconteceu Né, no na pandemia. pós-pandemia. 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 Se eu tô aqui hoje é por milagre, né? E agradeço muito por mais uma oportunidade. E de lá pra cá, Deus te ama muito, né, meu amigo? muito, Você sabe de lá disso. pra cá, assim, eu mudei totalmente o meu jeito de ver a De vida, ver a vida. o jeito de agir, De lidar viver, com as né? pessoas, de viver. Então, isso é realmente viver mesmo. Assim, a cada acordar, obrigado, Papai do Céu, eu te amo. Hoje eu brigo menos. Você também briga, Weber? Todos nós brigamos, né? Todo alterado. Assim, eu falo assim, mas não é uma briga assim, eu falo brigas banais mesmo, briguinha boba. Picuinha, rilinha. Nem com minha esposa eu não brigo mais, ela que briga comigo. Aí ela começa a brigar e fala assim, a gente vai perder tempo com isso, depois de tudo que nós já passamos. Então, bom demais.
E nesses 33 anos foi uma história maravilhosa, assim. Encontrei pessoas fantásticas pelo caminho, que me direcionou. Eu comecei como você, também através de um sonho. Na escola, eu sempre sonhava ali, nossa, assim, a gente podia fazer alguma coisa aqui na hora do recreio, mas sempre era vetado, né? A diretora não deixava, era muito assim, rigorosa, não podia nada. Aí a gente foi passando ao longo do tempo, até que um dia ela falou assim, 10 minutos. Aí a gente foi, começou ali, tocando os 10 minutinhos no recreio, o tempo foi passando. CDJ? Vinil na época. Era vinil, era MK2. Na verdade, isso foi. Nesse começo não tinha nem MK2. Na verdade, eu comecei. Radiolas normais, era. Radiola, né? DJ, vou voltar, ainda foi antes um pouquinho. Fita cassete. Nossa. Fita cassete. Era 2 tapes deck, Sim. um mixer, aí era um tape tocando, o outro já no stand-by ali para a próxima música e voltando a fitinha ali na caneta. Na caneta. Tanto é quando a Paulinha no começo... Isso é raiz. Isso é quando a Paulinha estava aqui fazendo algumas anotações, eu olhei para a caneta e lembrei. Falei, olha só, isso fez parte, né? Qual o DJ que nunca voltou uma fitinha? Só os mais atuais, né? E então você se recorda de alguma dessas músicas? Nossa. Várias, inclusive na sexta... Uma que marcou, assim. Inclusive na sexta-feira agora eu tive até a honra de... foi um sonho realizado também, nós fizemos um evento onde eu toquei com 4 grandes amigos, que foi o Renato, o Sky, o Claudinho e o Klaus. O Klaus nos convidou para fazer essa festa lá no mezanino e a gente teve essa realização. A gente até então nunca tinha tocado junto. Eu, mas o Renato. Você nunca tinha tocado com o Renato? Não, a gente nunca tocou junto. Nossa, gente. Nunca. A vida, assim, sempre nos atarefou tanto, os nossos compromissos, os nossos dia a dias, que a gente nunca conseguiu se encontrar. Já aconteceu muitas das vezes eu montar sistema para ele tocava, mas a gente junto foi uma primeira vez. Primeira vez que aconteceu. E foi maravilhoso. Assim, o Renato é um cara excepcional. É um encontro de titãs, né? É um encontro de titãs. Né, e senhor ele começou Renato? Assim, numa área que foi de evento social. Eu tive a honra de conhecê-lo em 98. Até na Você já tocava já? Eu já tocava. Eu comecei em 94, ele também começou também por volta disso. Então, a primeira vez que eu vi o Renato Jaime foi até na Avenida São Francisco. Ele tocava lá, tinha um barzinho. Qual era o nome do barzinho? Era a Trux, né? Era, né? O Renato tocava lá. Gente, a Trux. Todo domingo. Do lado do American, não era ali? Era, do lado do American. Era o boom do momento. Era o Onde que é era. a Dominus Na verdade, hoje? em 94, ainda eu tocava na Lupus. Gente Que do era céu. antes da Trux. No mesmo local, No mesmo né? local. Mas era Lupus, Onde é a 94. Dominus Pizzaria, não é isso? Não. Exatamente, É a naquela Dominus. esquina. Então foi dessa forma. Então de lá para cá, assim, nós desbravamos um mercado que até então ele não era valorizado um DJ dentro de um evento. Não existia, né? Não existia. Por exemplo, quando a gente começou a tocar, logo assim que saiu os cenários de forrações dentro do evento, tínhamos, assim, o nosso lugarzinho era um cantinho, mas era um cantinho assim, ó, tinha uma janelinha atrás da forração e a gente ficava com a cabecinha ali olhando uma pista de dança para ver o que estava se passando, para pegar o feeling da pista para poder ornamentar. Olha isso. Porque a gente Você atrapalhava. Atrapalhava a decoração. Quem inventou isso? Não vamos citar nome. Não vamos citar nome. Não, mas o que inventou que eu falo é... Aí agora, Isso é uma coisa antiga? Quem colocou vocês, então, à mostra, em evidência? Aqui em Anápolis a gente tem um nome. Eu tenho um nome também. Acho que foi a mesma pessoa, assim. Saudosa. Não, então essa você tem que... se é uma coisa boa, É uma você tem que referência, falar, tem que falar pra gente. A gente... não vamos citar nome não, mas a gente tem uma gratidão muito grande tanto pela pessoa que nos colocava ali de trás, porque desenvolveu na gente um feeling para a festa que hoje as pessoas não têm. Você fala no evento social, assim, no evento tipo, social. casamento, Social. aniversário, essas coisas. A né? gente ficava naquele quadradinho, a gente precisava de se superar, enxergando a pista ou não. E depois, em evidência, a gente estava mais seguro
para trabalhar trabalhar uma pista de dança. Então, de todas as duas formas, eu penso que foram experiências positivas. Sempre, né? Acho que sempre são... Até as boates mais antigas, vamos falar, Que eram eles as estão janelinhas. falando de Uma 94, mas 2002, em Goiânia, não sei se vocês lembram da Swingers Gente, ali na eu não sei se- 136. Era as cabines, o DJ tinha As Era uma swingers, cabine. que era todo. Não vamos longe. Em 96 eu inaugurei o Camorra. Camorra. Eu fui o DJ residente do Camorra. O DJ, as pessoas não viam o DJ. Era uma cabine de vidro, toda com fumê. Não é fumê, era espelhado. Espelhado. Eu enxergava Todo a pista, mundo a pista, ninguém mas me ninguém enxergava. Olha, Mas eu trabalhei acho que assim isso é um durante 2 conceito anos. americano, é estrangeiro, porque o americano, eles nas casas noturnas, eles costumam esconder o DJ, assim, mesmo. Lá no navio que a gente estava, você vê, um navio é de fora, tem uma boate lá, o DJ fica super escondido, você não vê Quadradinho, né? o DJ. Quadradinho. Isso é uma coisa de lá, eu acho, não sei lá, você falando besteira. olha, e falando também com o nosso amigo DJ Weber, gente, ele também tem um estilo de se vestir único. É um estilo italiano, a calça justinha, mais curta, o corpo. Isso é muito Estilo legal. italiano. Até mandou Estilo bem, ela foi italiano, generosa comigo. Não, sempre te elogiei, Sempre você sabe se vestiu disso. bem. Sempre falei, Weber, era porque o homem ele não vestia essa calça justinha, curta, aquele sapato. Quem começou com isso foi o Weber. Foi o Weber. O Que DJ responsabilidade. Weber. Olha que responsabilidade. Na verdade. Hoje, os homens usam essa calça justinha, tipo cigarrete, né? Aquele sapato. Na verdade. Então, compõe também o seu visual, assim, de um gato, né, meu amigo? Olha o cabelo vontade dele, olha o sua. tupete. Gente, é muito capricho também, né, Renato? Ele é 1 quilômetro de homem. Ele não é um metrosexual, não. Ele é um Ele é um quilômetro. Um quilômetro. Ele Na é um verdade. quilômetro sexual. Ele não é 1 metro. Hoje o Renato tá cheio de brincadeirinha, né? O Renato hoje tá demais. Daqui A a pouco felicidade demais. dele. Deixa ele Olha o conosco. sorriso do homem, Não, ele me gente. elogiou tanto que eu quase chorei, gente. Gente, Renato, dizem que rico ri à toa. Como é que é essa história? O cara tá só mostrando os dentes, Ué, sorrindo, feliz. Eu não sei. Eu vou te perguntar isso quando for a minha vez. Você também tá sorrindo muito. Como é que é essa? Ai, eu adoro sorrir. Cosmopolita. Mudou a vida dela, né? Mudou. Ela é uma mulher cosmopolita. Gente, a minha vida realmente mudou muito. Amém. Eu estava desistindo, né, dessa vida de revista, de eventos, e tudo está acontecendo. O Lucas ali, que já me colocou em 1000 coisas, né, o Estúdio Sigma, nossos parceiros. Então, eu acho que esse ano muita coisa boa vai acontecer. Cosmopolita, né, nosso site maravilhoso. Esse podcast vai estar lá, gente. Nós vamos convidar Anápolis, Goiás, para assistir, porque vai ser uma repercussão maravilhosa. Está sendo, né? Amém. Não é, Renata? Agora Sem comentários. Você ficou calado. Agora prepara a bomba. Boa, gente. Vai, eu tô de boa. Tô de Vai, boa. tem Tô bom. só elogiando meus parceiros aqui, ó. Só falando a verdade, na verdade. vai, Gente, por DJ falar- Renato É, Jaime, conta pra isso. gente essa história, essa bagagem aí que você tem. Ô, baby. É Fox, é tudo. Vai, Renato, vai. Vai, fala. Mas não, antes de você Gente, a falar. Baby Anápolis Ideia by chegou Night. aqui de Anápolis surpresa. by Night. Aí, pronto. Pronto. Meu nome é DJ Renato Jaime. Na verdade, só Renato Jaime, mas o DJ ficou incorporado. Ficou incorporado pra né? vida. Ao contrário da Dani, eu senti uma certa invejazinha quando ela falou, me formei em arquitetura, né? Eu falei, poxa. Mas ao contrário da Dani, eu vivi de música a minha vida inteira. Quando eu falei sobre a questão da arte, é a mais pura verdade. Assim, eu, desde criança, cantarolava as músicas de novela que tinham na época, na minha época era Irmãos Coragem, Selva de Pedra, primeira versão. Então, assim, eu adorava cantar ali aquelas músicas, e eu era novo, eu tinha 2 anos, 3 anos, eu já cantava as músicas. Então, eu já sabia, desde pequeno, que alguma relação, por mais próxima ou não, eu teria com a música. Eu teria algum tipo de aventura com música.
relacionado com música, porque a música ela consegue mudar o meu humor, a minha forma de lidar com a vida, de lidar com situações até hoje. Então, assim, desde pequeno e até hoje ainda continua dessa mesma forma. Então, eu sempre imaginei que eu iria mexer com música. O tempo passou, comecei a mexer de forma não intencional, mas de forma definitiva, aos 17 anos de idade, da mesma forma que o Weber. Assim, eu ficava de ouvido na rádio. E o Weber falou da caneta, eu falo de outra coisa também. De gravar? Que não faltava em quem amava música. Gravar. Tesoura e durex. Pra quê? Pra fazer os cortes. Ah, pra fazer os cortes. Porque a música tava rolando. No meio da música falava Rádio 100 FM ou Rádio São Francisco. Tinha que cortar. Aí você falava assim... Era carimbada, né? Como que eu vou... Porque... Tocar isso na festinha. Quem vai ver esse podcast, nós temos várias idades que vão estar assistindo esse podcast. Vão ter pessoas que não vão entender o motivo de tanto trabalho. Mas, assim, eu quero dizer, a gente não tinha internet. A gente não tinha facilidade. Além de não ter a internet, as músicas não chegavam para todos, só para quem tinha um poder aquisitivo muito grande. Mas não era grande, era muito grande. Era muito grande. Era muito grande. Por exemplo, existia uma loja em Goiânia chamada Opus, Áudio e Vídeo. Se você entrasse dentro... gente, eu vou confidenciar um negócio para vocês que eu nunca falei para ninguém. Na primeira vez que eu entrei na Opus, eu fiquei com vergonha, porque eu não conseguia comprar nem um disco lá dentro. Não tinha dinheiro. Eu levei um dinheiro para comprar um disco. Mas não deu. Que eu lembro até hoje era do Exposé, o nome do disco. Exposure, que é o nome do álbum. Eu fui lá para comprar o disco imaginando que o disco era um valor. E o disco só tinha importado. Lá só tinha discos importados. O lançamento só vinha importado. Demorava a chegar aqui, hein? Exato. E tinha esse outro detalhe. A música lançava, um ano depois ela fazia sucesso. Que ela fazia sucesso aqui, exatamente. E o que, sabe qual que era a modinha na época? A modinha era os nossos amigos, os ricos, os que tinham condição financeira, iam para os Estados Unidos, gravavam as fitas, 106.1 KML, aí vinha para cá, e aí aquela fita espalhava, que a gente falava, gente, essa música é top demais. Passava um ano, a música estava como tema de novela. Foi assim com Noel, Silent Morning. Eu ouvi Noel com a vinheta dessa KML, né, em São Francisco, e depois de um ano ela estava numa trilha sonora da novela Vale Tudo. Então eu sempre fui apaixonado, e eu sempre gostei disso, de quem é que canta? Como é que é o nome do cara? E isso é uma coisa... que o Weber falou que a nossa história se encontrou. Isso é uma coisa que eu e o Weber, a gente sempre trocou informações. E histórias. Porque ninguém sabe, eu vou falar aqui agora, mas eu aprendi a mixar com o Weber com o DJ Telô, que é o primo do Weber. Na época, o que acontecia? Telô? Acho que você já me contou isso. O que acontecia na época? A primeira CDJ que eu enxerguei aqui em Anápolis foi do Weber. Mas CDJ que você olhava para ela e fazia ela pulava. Eu tenho tem até hoje. Você tem ela? Porque era uma Pioneer 500. 502. Ela era uma CDJ junta. Ela era uma grandona de um lado, grandona do outro. Só que ela abria para cima, colocava ela a bandeja dela era muito sensível. Aí pulava. Mas enfim, era a primeira vez que eu tinha dela visto. Era sensível, não pode, aí ficava pulando a música. E aí o que aconteceu? Eu falei, na época que eu estava no Camorra, que eu inaugurei a boate, fiquei lá durante o tempo todo, eram CDs. Toca CD mesmo. Não tinha pitch.
Então, o sim. que acontecia? Eu ouvia as músicas em casa e via que tinha mais ou menos o mesmo batido, a mesma velocidade Ouvido, hein? de ouvido. E na hora da música, tinha um mixer, na hora que estava acabando a música, eu batia, começava a outra e batia em cima e mixava. Dava Mas um era fade out, totalmente artesanal. Até quando eu conheci o Weber, e o Weber tinha uma CDJ. Na época, a CDJ era uma fortuna. Tinha CDJ e as famosas SL 1200. Exatamente, que é as MK2. E aí eu falei, eu quero mixar. O Weber já mixava, o Telô, que é o primo dele de Brasília, já mixava. O Telô falou, vou te ensinar. Né? Vou te ensinar. E eu ia pra casa do Weber todo dia para aprender o de 1 a 8. Então, essa parte eu agradeço muito, sou muito grato ao Weber, sou muito grato ao Telô por ter me dado essa oportunidade de hoje saber fazer mixagens, trabalhar uma mixagem, e ter o poder de ter ensinado isso para o meu filho tem ensinado para você. É uma coisa que ela vai passando. E um outro detalhe, voltando agora nessa questão... Então quer dizer que eu indiretamente sou pupila sua, então. Exatamente. Uai. O conhecimento foi andando. O conhecimento foi andando. E aí, agora voltando naquela questão que eu disse, que eu sempre fui muito ligado em quem é que está cantando, como é. Isso eu ensinei muito para o Weber. Quando o Weber começou, e ele falou, eu preciso de ter conhecimento nos flashbacks. Eu falei, então vem cá. Aí vamos sentar, eu vou te dar uma aula de flashback. Esse cantor aqui fez isso, esse cantor fez isso, esses aqui dão certo. E aí ele usou o talento que ele tem de mixagem e aprendeu. Mas assim, eu sempre fui muito de saber a história de cada um ali. Então, e aí eu fui me capacitando, e aí isso é uma coisa muito normal, é muito natural. Se você gosta de música, as pessoas te chamam para a festa. E aí me chamavam para as festas, eu não tinha equipamento. Eu comecei, a minha primeira festa foi um aniversário de 15 anos da Lorena Rajar. Nossa. E eu fiz o aniversário de 40 dela e fiz o aniversário de 15 da filha dela. Olha que legal. Eu fiz, mas era assim, tinham dois aparelhos de som, um de um lado, outro do outro da garagem, e as caixas de som, uma caixa desse aparelho ficava junto dele e a outra caixa ficava aqui. E aí eu trocava aqui também, para o som ficar dos dois lados. Eu ficava de um lado e uma outra pessoa ficava do outro lado. Quando acabava a música, eu falei, toca aí. Aí tocava, porque a gente ia mixando. Muito legal, né? Então isso foi crescendo em minha vontade de trabalhar. E de lá para cá eu vim. Aí começou a Fox, eu ficava sentado na escadinha da cabine de DJ da Fox até 4 horas da manhã, quando o Fabinho falava para mim, sobe aí, eu vou no banheiro fazer xixi, que maravilha. Sobe aí e toca. Aí, nossa, era a glória. Verdade. Eu tocava. E foi quando eu falei, eu quero isso para minha vida. E de lá para cá vem 32 anos aí a gente inaugurando boates, fazendo festas corporativas, sociais, fazendo uma festa que a gente faz em homenagem a esse tempo que passou e foi muito gratificante para todos, né? Que é uma festa retrô. Então, é uma história que eu me imagino encerrando a minha história morrendo. Não me imagino aposentando. Legal. Eu me imagino não tendo condições mais de continuar. Nossa, você falou um negócio aí, vocês falando de escola, da época de ficar lá esperando, quem lembra? Eu me identifico tanto porque eu sempre gostei demais de música. Sempre, demais. Essa história da música que vem de fora, meu tio morou a vida inteira em São Francisco, aí sabe aquela coisa assim? E eu lembro, lá virando assim, da infância para adolescência, lá 93, 94, que vocês estavam começando a trajetória, eu estava ali atrás do aparelho de som, esperando tocar Mr. Vem, porque tocava na 96 e eu amava aquela música. Hoje vai tocar 12h37, essa música ontem foi a mesma hora que passou, porque eu acho que eles deixavam meio que programado o negócio, né? E eu ia lá e gravava. E então eu tinha uma fita todas as músicas melhores, assim. Só que eu ainda não tinha o conhecimento do corte. Do corte. Eu fui descobrir isso depois que eu virei DJ, que eu não sabia
podia fazer isso. Que o primeiro DJ da história começou desse jeito, né? Ele foi cortando e ele emendou a música que não tinha fim, né? Então, famoso Mega Mix. Exatamente. Né? Exatamente. Então, aí que veio a história, né? Porque a história, o Renato sabe, o Weber deve estar careca de saber como é que começou os DJs. Porque as festas tinha que ser música ao vivo e no gueto o povo não tinha dinheiro para pagar a banda. Então, vamos pôr como música mecânica. Só mecânica. E ali tinha um cara que começou assim, ele começou fazendo isso aí. E foi o primeiro DJ da história, né? Então, eu me vi demais. Nossa, meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Credo. E falando sobre música. A música é uma felicidade, né, gente? Vamos falar a verdade. Ela eleva a sua alma, você canta, você fica feliz, você chora. Vocês todos, a Dani não. A Dani está mais evento corporativo, né, Dani? Hoje é mas, um pouco de tudo. Um pouco de tudo, mas Renato e o Weber, quando fala Renato Jaime e o Weber Evangelista, vem as festas sociais, né? Os casamentos, os 15 anos. São muitos anos, né? Tem aí algo para contar pra gente, assim, bem peculiar? Tá, então... Que aconteceu aí em algum evento, que te marcou aquilo? Temos tempo. Tá bom. Nós vamos dar uma aceleradinha, por isso que eu já estou passando para essa parte, porque, gente, aqui tem história para horas e horas, mas... O Renato, ele começou primeiro nessa área de eventos sociais. O Renato começou antes de mim. Quando eu conheci o Renato, ele já fazia, eu ainda não. Eu ainda tocava mais assim... O primeiro evento social que você fez foi a gente que... Acho que foi você que... Foi parceria, né? Foi parceria. Foi. Então, ele começou e até então, eu promovia as minhas próprias festas. Que, diga-se passar, lotavam no colégio. É uma festa que parava a Boa Vista inteira. Boa Vista. Tinha nome a festa? A minha primeira festinha que eu fiz chamava Be My Lover, pela Labuche. Não parava, ele fazia no colégio, no pátio do colégio, mas era lotação de não caber mais gente. Então, naquela época, olha isso. Era muito difícil a divulgação. Era muito difícil assim, para alguém conhecer o profissional. Então, o que assim, que a gente pensava? Vamos promover as nossas próprias festas para a gente ser conhecido. Então, nós começamos a promover as festinhas, e foi tomando uma proporção assim, foi crescendo, foi aumentando, e foi muito legal. Aí, até então, eu vi que tinha que dar um pulinho na vida. Falei, eu quero ir adiante. Eu trabalhava numa autopeça durante o dia, de segunda a sábado até meio-dia, e saía meio-dia e ia montar o som para fazer o evento do sábado. Isso quando a gente não fazia na sexta-feira. Eu, meio assim, vagamente eu lembro, não sei se foi a questão de necessidade, que o Renato precisou de um equipamento, não sei se, ele também já teve um equipamento, ele falou que, mas no começo ele teve um equipamento. Aí eu não sei se foi uma necessidade, ele ficou sabendo, aí a gente se conheceu. Aí eu tive a oportunidade de montar um sistema para ele. E na época, poucos faziam. Vinha de Goiânia, né? Vinha de Goiânia. Anápolis... Era basicamente eu e o Juvenil. Sim, o Renato, o Juvenil. Aí quando a gente se conheceu, foi aonde que ele me ajudou bastante, porque o público era extremamente exigente, fino, as músicas tinham que ser versões originais. O Renato, eu cheguei nele, falei, Renato, eu preciso aprender sobre o flashback, eu quero tocar, mas eu não tenho conhecimento, como eu vou fazer essa leitura da pista se eu não conheço? Foi até então que ele falou assim, eu vou te ajudar. Me lembro bem que a mãe dele, a dona Lúcia, né, tinha uns CDs que ninguém podia colocar a mão. Ela era extremamente ciumenta com esses CDs. A saudosa mãe do Renato. Então, o Renato conversou com ela e ela emprestou esses CDs pra gente gravar.
E eu tinha em casa, na época que ele ia pra lá, que a gente... Gravadora. A gente passava a semana inteira. Aí era eu e ele dividindo o espaço no estúdio. A gente tinha um estúdiozinho no fundo da minha casa, gravando. O Telô preparava pra gente um almoço. Pra gente. Aí a gente, suquinho de maracujá. Cara maravilhoso. O pão de queijo lá do Weber é famoso. Até hoje eu nunca fui lá comer. Eu já fui. Eu já fui. Ele fica Amo chateado. pão de queijo nunca foi lá comer pão de café queijo, delicioso. Essas histórias são boas demais. Eu fico lembrando. Volto no passado. Que delícia. Então aí a gente se ajudava, a gente se fortalecia. E aí ele começou a falar, você tem que fazer isso, tocar isso. E na época que eu saí da periferia para fazer os eventos sociais para pessoas importantes, famílias importantes, eu tremia. Porque eu tinha a experiência, mas não tinha o conhecimento de tocar, mas não tinha o conhecimento daquele público, daquele seria. público. Olha, a gente só pode tocar nesse tipo de festa aqui, DJ. O forró universitário. Mas isso é excesso de zelo. Quando você perde isso, você perde toda a magia do que você ama fazer. Eu fico imaginando, por exemplo, igual a Dani acabou de falar, eu não sou mais, eu não faço mais, não exerço a profissão de arquiteta mais. Aí eu fico pensando, quando ela olhou para aquilo ali e aquilo ali não fez sentido para ela mais. Então, quando o Weber, eu acho que o Weber está falando que na época ele ficava nervoso, eu fico nervoso até hoje e eu tenho certeza que ele fica. E eu tenho certeza que naquele momento fala assim, que o cerimonial fala, então, agora nós vamos abrir a pista. Eu acho Vem que dá uns 10 músicas na sua cabeça ao mesmo tempo e fala, e aí? Qual que eu vou abrir? Qual que eu vou abrir? E o pior de tudo, depois dessa vai vir qual? E se a primeira que eu tocar não surtir efeito? E se depois, quando eu tiver com a pista lotada, eu penso, aí vem o si, vem o si, vem o si, vem o si, e no final... Você, com excesso de zelo, com talento, as pessoas batem nas suas costas e falam, você tocou demais. Mas a gente sempre fica devendo pra gente. Nós somos muito... porque o crivo nosso é muito alto. É muito alto. O sarrafo que a gente determina pra gente mesmo, isso eu volto a falar, só pra quem ama. Quem não ama, não tem. Quem é DJ por obrigação, isso nunca passou por essa pessoa. Agora, quem ama o que faz, quem toca com o olho brilhando com o valor 0 e toca com o valor brilhando com o valor 5, com 5 dígitos, 6 dígitos, você está pronto para viver de música. Porque aquilo ali vai te seduzir o tempo todo. E quando você... o seu nível de qualidade, quanto mais o tempo vai passando, o seu nível de trabalho, de querer se inovar na pista, querer se superar na pista, vai ficando cada vez maior. E tem dias que você fala assim, eu toquei muito ruim. Hoje eu não fui o Renato. A pessoa vem te abraça e fala desse assim, jeito. Foi tudo que eu esperava. Foi acima tudo que eu queria. Bem mais do que eu imaginava. Aí você olha e fala, eu preciso de viver de música, porque isso te surpreende o tempo todo. E eu falei, essa área deles, que eles estão muito mais inseridos no social, eu já fiz, e eu faço também, mas eu prefiro, até por me colocar num lugar assim de experiência mesmo, porque eu acho que eles têm demais e eu tenho medo de não ser como eles são, sabe? De acabar não entregando o que aquela pessoa que está contratando ali, o que ela espera de um evento social, porque ele tem protocolos a seguir. E eu falo, é muito difícil. As pessoas pensam, é um DJ para preencher um tempo. As pessoas subestimam demais o trabalho da gente. Eu fiz um receptivo de um aniversário de 15 anos, semana retrasada, que me chamaram assim, você pode fazer esse receptivo? Vai ter banda, vai ter um DJ que vai abrir a pista, mas eu falei, posso, claro, né? Eu gosto. Não tava fazendo nada. Tava com a agenda aberta, vou fazer. E ali, depois, me colocaram atrás
da parede, porque tinha que deixar aberto, a música tinha que continuar tocando, a banda precisava entrar, depois precisava ajeitar toda aquela coisa e eu tinha que estar ali tocando. Eu falei, gente, eu gosto mesmo de fazer isso aqui, viu? Adoro. Eu gosto, porque eu fiquei ali escondida, cantando e dançando. Eu até postei uns vídeos lá, eu feliz da vida, fazendo um rolê lá, escondida. Mas eu falo, não é fácil. Não é fácil. Eu de digo jeito muito nenhum. que DJ de festas, de boates, eventos de bilheteria, você faz uma faculdade ali. Agora, a pós-graduação é em eventos isso É aí. em sociais. eventos sociais. Rapaz, Não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um. não é. E é outra pra coisa, qualquer um. puxando esse gancho de pista de dança, já aconteceu de ninguém dançar, de ficar aquela festa morta, as Sabe horas como é que a gente passando, chama isso? e você olha e fala, meu Deus, ninguém na pista. Existe um nome para isso. Qual é o nome? Pista Moisés. Pista Bateu Moisés. o cajado, não tem ninguém. Não tem lá. ninguém. Olha só, pista Moisés. Bateu o cajado não tem ali, ninguém. tá limpo, liso, sem ninguém. E aí, o que vocês fazem? O que vem a hora na cabeça? Dá desespero? Desespero total. Total, né? A primeira coisa que vem na cabeça é falar assim, nossa, eu fracassei, eu não tenho que estudar A mais. gente pensa que a culpa é da gente, A culpa é né? da gente, sim. Na verdade, assim, é o público e o DJ, né? Mas o público tem que estar muito afim. Tem muita ligação, né? Tem Do muita público ligação. do DJ para poder harmonizar as músicas também, né? Quais são as 3 músicas que chegou na festa, todo mundo pede DJ? Nos barzinhos fala, toca Raul! Ninguém aguenta mais. Mas como é que é nas festas sociais, nos casamentos? Tem aquela música, pode até cantar um pedacinho. Então, vai depender muito do evento. é. Por exemplo, se for um casamento, a gente tem as 3 clássicas, tem Dog Days Are Over. Pode que é cantar, pode clássica, cantar. Eu não sei cantar. Sabe. dançar. Meu inglês- Happiness, na, 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 the dark days are over. É isso. Essa é uma clássica maravilhosa que as noivas adotaram, Adotaram. Como música da noiva. Hoje, clássicos são de novas roupagens, estão Super bem-vindos, né? Super na moda. Então, você tocar um Earth, Wind and Fire é muito legal, porque tem a ver com uma energia que está aparecendo, que está surgindo, um September. Então, assim, é muito gostoso. E quando o casal é mais novo, você pode pegar essas versões remixes de músicas nacionais, que tá super em alta agora, e jogar uma dessas versões, assim, tipo um Lulu, tipo um Nat Roots, fica muito legal. É muito legal. Vanessa da Jota Mata. Quest, Skank, a galera Hoje gosta. nós DJs, a gente está bem servido musicalmente, né? com várias versões. Agora, 15 anos O Banho de Chuva da Vanessa da Mata Que não que pode é um faltar, super né? clássico, super que é um clássico. super Essa pode E Em clássico. falar qualquer em lugar. Vanessa da Mata, o nobre amigo aqui, ele não tinha, ele tem. Ele tem. Uma versão da Vanessa da Mata, aí, Conta. que ela É começa com preciosidade. uma capela, preciosidade. Dessa música? Ele não Com a chuva passa no pra fundo. ninguém. Eu não sei se Ele eu fala tenho. pra mim, eu te Ele empresto... ele já passou umas... Olha, não, essa ele não passou, Essa não. não eu vou passou. falar uma Essa coisa Eu tenho pra umas você. musiquinhas do vovô, do vovozinho aqui, que O Renato, tá lá ele, guardadinho. ele é enjoado. Mas esse cara, eu falo assim, ele tem um negócio nele, o Renato, ele não nega informação, sabe? Nunca Esse neguei. negócio que eles dois... Igual, quando eu terminei lá com o menino dele, eu senti a necessidade de ir adiante. Eu queria aprender mais. Afinal de contas, eu aprendi o arroz com feijão. Aliás, nem muito, né? Porque é o A, o A, E, O, U do negócio. Faltava o abecedário inteiro. E aí, eu falei, Renato, ele vem cá. Ele, de graça, eu já tinha pago. Já estava quitado o curso. Não, vem cá, vou te ensinar. Não, põe isso aqui, ó. Toma essas músicas aqui, ó. Essa que destrói, essa pasta. Como é que você fala? Essa aqui, ó. Vai explodir. Essa aqui O primeiro ninguém equipamento tem. profissional que a Dani adquiriu foi comigo. Olha. Não, eu tenho. A tem, CDJ minha até é a hoje. que eu fiz Ela aula. falou, eu tenho preciso de ter um equipamento profissional. Eu falei, eu te vendo esse aqui, que você já Comprei. aprendeu nele. Então, você vai ter confiança em cima do equipamento. Então, assim, e nessa questão de servir,
Isso é uma característica muito minha mesmo. Eu nunca quis barganhar nada com ninguém. Se eu te sirvo e você virar as costas para mim, foi eu que te servi. Não foi você que me pediu. Então, eu não tenho que esperar nada em troca. Então, assim, já teve oportunidades para a Dani chegar lá em casa de noite. Renato, aconteceu um problema. Eu falei, o que foi? Não, é só isso. Está resolvido. Não, o equipamento mesmo. Eu não tinha. E por diversas vezes, na época eu não conhecia o Weber. Aliás, eu conhecia, mas eu não sabia que conhecia. Porque o Weber, ele não contou essa parte, ele foi técnico de som de uma banda muito conhecida gospel que tinha aqui na cidade. Que era de grandes amigos meus. Só que assim, a gente foi cantar lá no Sesc, num acústico que essa banda fez, era o Weber que tava lá, eu tava lá no coral cantando pra banda, né? Então, eu não conhecia, nessa época eu não conhecia, então o Renato... O alerta final? O alerta, era. Eu liguei pro Renato, tipo, meia-noite, Renato, eu não tenho equipamento, eu vou tocar daqui a pouco, era tipo uma das minhas estreias. Ele, calma, era esse o problema? Tá aqui, ó, pode vir buscar. Eu, meu Deus, ele vai me deixar usar o negócio dele. E o medo que eu tinha de estragar o equipamento. Mas sempre fui assim, sempre fui tranquilo com isso, com relação a servir, porque eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu penso assim, a música me deu tudo que eu consegui, tudo que eu construí, e a música me veio gratuitamente, sabe? Eu não vejo... Como não servir, não ajudar. De não servir os meus amigos. Eu sou testemunha disso, né, Renato? Renato é um grande parceiro nosso. Então, assim... Faz parte da família Number One. Eu penso assim, quando o copo transborda... Esse serzinho aqui também já me ajudou pra cacete. Eu sou muito assim, se o copo transborda, você tem que transbordar para quem você gosta. Né? Você tem que estar servindo quem você gosta. E para isso, a gente acaba ficando na memória da pessoa. Por mais que você não se encontre com a pessoa mais, uma hora ou outra que você se encontra, você fala, poxa, você fez isso, você me ajudou nisso, você foi peça fundamental para que eu não desistisse. Para que eu não desistisse. Uma história minha com a Dani assim. Olha, gente, que eu fiz um textão para ela no WhatsApp. Ela estava num momento de muita indecisão, triste com pessoas, né? Desacreditada. Mas não é pessoas na nossa área, não. Em todas as áreas existem pessoas. Vida, né? E eu falei, não, deixa eu te dizer, se você tá assim, aí é que você tem que continuar. Porque se você se tudo tivesse tranquilo, alguma coisa tá errado. Tá errado, não ia dar certo. Um mar calmo não leva navio a lugar nenhum. E é verdade. Né? E é verdade. Não adianta. Então, assim, a gente precisa de estar nessa colaboração. É um collab aqui, ó, o tempo todo, para que as coisas aconteçam. Gente, o nosso tempo tá tão deliciosa a nossa conversa, tem tantos assuntos, né? Fluiu maravilhosamente. Nossa, dava para fazer edição número 2, 3, 4. Então, para finalizar, que eu gostaria de ter falado antes, mas não deu, né? Porque rolou tanta coisa interessante, né? Quero falar que vocês falem um pouquinho, bem um tempo mais curto para cada um, para vocês dois no caso, a geração Renato Jaime e Weber Evangelista. Nós temos novidades aí? Temos novos DJs? Como é que é isso? Gente, vem aí, nossa, uma coisa vai começar muito forte? Vai começar pelo DJ Weber, porque tá vindo com uma... Bom, na verdade, eu me sinto assim, privilegiado, igual o Renato também, uma história bacana. A gente chegar no dia de hoje, a gente desbravou esse mercado, foi muito difícil, até na tecnologia. A gente tinha que ter muito talento e tinha pouca tecnologia na época, era o talento. Hoje a tecnologia favorece bastante, né? Então a gente desbravou e hoje a gente poder seguir e ir até onde o Papai do Céu nos permitir e saber que a gente está deixando um legado, né? Hoje eu tenho minha filha, Maria Eduarda, ela só tem 15 anos e ela começou a estudar, tá me acompanhando, tá tocando. Olha isso. Então isso é muito legal. O Renato também vai poder falar isso dessa história, né? A gente tem um filho, um amigo. Pais e filhos, geração de sucesso. A
gente sonha com isso, né, Paulinho? Tomara Claro. que dê certo, né? Já Assim, deu. a gente não tem- sabia da a Olha gente- que maravilha, eu também não sabia. A gente conversando, ele me falou sobre isso. Até a Dudinha, ela é muito fã da Dani. Olha. É mesmo? Temos que promover esse encontro. A Dudinha é muito Será que ela vai usar essas eu roupas conheço a sua também? filha. Ela já, assim, você a conhece, talvez você não vai ter essa lembrança, assim, do A gente momento. conversou, eu e Sim, ela. sim, naquela ocasião que nós fomos fazer lá na sua empresa, aquele evento do fim de ano, Sim, senhor. a Dudinha tava lá durante o dia Verdade, ajudando na uma montagem. fofa, uma graça. Lembrei demais. A Dudinha tava lá. E Gente, Renato? que coisa boa. Renato privilegiado eu tô- 2 vezes, Eu tô né? satisfeito, eu tô feliz da vida, eu tô realizado, porque a princípio, quando um filho fala, eu segui a carreira do meu pai, a primeira coisa que vem na cabeça é a imposição do pai. É verdade. É uma imposição que o pai fez questão de fazer com que o filho mudasse Obrigou. todo o caminho e a Entre estratégia para aspas, né? acompanhar. No meu caso, foi totalmente o Ao contrário. contrário. Volto a dizer, a arte escolheu os meus filhos também. Porque o Renato Filho começou com 15 anos, numa festa de 15 anos, que eu deixei ele literalmente sozinho, ele e a Raquel, eu, na época ainda era cerimonialista, eu falei, Raquel, o Renato Filho está pronto para tocar, só que eu não vou ficar aqui porque eu vou atrapalhar o trabalho dele. Então eu vou embora e ele vai ficar sozinho. E com 15 anos começou, só que o Renato Filho, ele tem um dom, ele é um cara, ele é muito talentoso. Muito carismático. Muito talentoso. Ele tem uma qualidade musical. O ouvido dele é muito É bom. muito bom. E só que ele tentou, numa época da vida dele, nesses últimos 5 anos, ele tentou ir contra a arte. Eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer. E eu pensei assim, Deixa, né? tô triste, mas deixa ele voar. E ele voou e voltou. Ele voltou. Então ele falou, pai, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, e eu não quero fazer outra coisa. Olha Eu só, falei, então, foi mais forte. volta e encara o que você sempre teve, esse caminho, esse lugar, sempre foi teu. Nunca foi meu, porque ele nunca... E uma peculiaridade muito legal nos meus filhos é que nenhum dos dois me copiou a forma de trabalho. Tem um Eles estilo. têm a identidade dos É dois. verdade. Quando os dois, agora no final do ano, que eu falei, então a empresa agora somos 3. Nós vamos agora, os 3 unidos, encarar o mercado. Nenhum deles escolheu o Jaime. Eu achei isso espetacular. Porque se fosse um outro pai, se você analisar isso de forma rasa, a pessoa vai falar assim, como não? É o filho do Renato Jaime, o Renato construiu uma estrada, asfaltou a estrada, os meninos agora têm que passar nela asfaltada. Não, eles querem construir a sua identidade própria deles. história. A própria história. Então o Renato Jaime Filho é Renato Luciano. Ah, O Ricardo Jaime é Ricardo Rocha. Olha que E legal. o Renato Jaime é o Renato, Renato Jaime. Então, o cliente, na visão do cliente, ele enxerga Três três profissionais DJs diferentes. Isso. Então, isso Não é tem que a foi- ligação. E Pra isso, ele, meu amigo, bonitinho. ele pegou o negócio todo, ó. Você quer funk? Tem aqui, ó. Você quer o coisa? Tem aqui, ó. Ele foi... Renato, o Renato ficava tentando pôr gente de fora pra fazer isso com ele. Quantas vezes ele me falou, Dani, cola em mim, Dani. Você tem um negócio bom aqui, ó. Ele Mas tem os uns planos de três- Deus são Os planos de outros, Deus né? são outros. 2 meninos na casa dele, gente. Mas assim, precisava de amadurecer o projeto de Deus na minha vida. Que era esse, que era hoje eu esse. entendo o que é esse. Que os meninos, a gente precisa de que as decisões sejam tomadas não por influência do pai. E quando eu sentei com os dois, foi uma conversa que foi uma conversa determinada, sentamos falando, o que vocês querem fazer? Pai, a gente vai tomar conta do seu legado, É isso do aí. que você construiu. Mesma coisa Eu você falei, aí. posso dar os passos para trás? Eles podem. Então eu estou dando passo para trás para vocês voarem para frente.
E é isso que aconteceu O desde o Renato ano falava, passado. Maravilha. vou aposentar, eu quero que vocês toquem, eu não quero isso. Ele sempre fala assim, quero isso aqui não, Dani, já trabalhei demais. Só que ele tá construindo para vir outro. É. Bonito da parte dele, mas eu acho que é muito mais legal, né? Os filhos dele estão envolvidos, mesma coisa o Weber. Exatamente. Mesma coisa. Olha, eu adorei esse bate-papo. Gostaria de ficar aqui horas com vocês. Quero agradecer muito a presença, né? Vocês terem aceitado esse convite ao nosso primeiro podcast da Paulinha Cosmopolita. E querem deixar uma palavrinha aqui para os nossos ouvintes, Agora o Weber começa. Agora o Weber que está quietinha. Então, a palavra aqui hoje é gratidão a você por nos convidar. Quando você me ligou, eu falei, aceito. Aceito, foi isso mesmo, aceito. Quem que vai? Você vai estar o Renato, o maravilhoso. Ah, Dani, eu falei, Nossa, fechou. Nossa, fechou com pessoas queridas, especiais, que entendem, que vai sair uma conversa bacana, de algo assim, que realmente vai fluir. Então, para mim é gratidão de poder participar desse primeiro podcast, assim. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe e que a todos nós. Amém. seja o primeiro de muitos, né, DJ? Só o céu é o limite. Você merece, você Obrigada, meu é uma querido. pessoa muito especial nas nossas vidas, para a história de Anápolis, o quanto você contribuiu e continua contribuindo, né? Então que isso aí seja uma evolução, como o Renato diz, que nome, né? Que espetáculo, que coisa fina, Demais. né? Então é isso aí, que Deus te abençoe. Amém, E obrigada por tudo. também. Minha querida, eu com você é complicado da gente falar, né? Complicado. A palavra que eu quero deixar aqui, e eu acho que essa palavra vai se encaixar em todos nós e muito em você, é persistência. Você é uma pessoa persistente. Você investe na cultura, você investe no social, você investe no entretenimento e você não desanima. Até animo demais, né, Renato? Exatamente. Então, o que eu quero te agradecendo pela oportunidade, por essa oportunidade que você está dando para os artistas locais, para os artistas da nossa cidade, por pessoas batalhadoras na área musical, que é uma área tão difícil de atuação e de manter uma carreira. Você hoje está aqui exaltando o nosso trabalho. A gente só tem a agradecer e te dizer que você é uma lição para a gente de como não desistir, porque a gente entende que a tecnologia vem e algumas coisas, entre aspas, deixam de existir. O impresso hoje tem dado muito lugar ao digital, mas você provou que o digital tem a sua nostalgia, a sua importância, mas o impresso é uma coisa que você que não se perde, que você não deleta, que as pessoas ficam com aquilo ali durante anos. O Weber falou, tem a 5ª edição muito legal. da Number One. Então você resgatou um momento hoje que é esse resgate, da revista impressa. Então, te parabenizo por isso, por essa persistência em trabalhar com o que, infelizmente, a tecnologia insiste em acabar. Obrigada, Renato, pelas palavras. Renato está sempre nos meus eventos, né, Renato, das mulheres. Todos eles. Que esse evento é maravilhoso. Quero que estar com aquelas gatas lá. Aquelas gatas, quero convidar vocês também para estar com a família Number One, porque é um prazer para mim. Viu, Dani? Seja muito bem-vinda. Eu também, só tenho a agradecer os Renato e Weber, que moram no meu coração. Eu nem preciso ficar falando, porque eu sempre falo para eles, olhando para eles. Você também, Paulinha, você é demais. O Renato e o Weber usou palavras tão importantes que eu acho que tem uma que ainda completa isso aí, que é resiliência. Pessoa destemida, não tem medo. Eu me identifico muito, porque você vai, sabe? Você não importa, e vai com a cara, sabe? E você também é um presente para mim, vindo do Renato, indiretamente, porque foi através dele que a gente se conheceu.
E eu sou grata mesmo a eles, a você, a oportunidade de estar aqui na sua primeira edição, demais. Para mim é uma honra. Fiquei muito feliz. Na hora que ela falou, com o Renato e com o Heber, claro que eu vou. Claro. Nem titubeei. Que a gente possa dar sorte para ela, né? Tomara. Amém. Amém. Grata. Beijos. Obrigada. Beijo, meu amor. Nós que agradecemos. Uma salva de palmas, Paulinha. A nova cosmopolita. A nova cosmopolita. Valeu, Sigma. Tchau.